Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 32 do livro Ícaro Redimido. Mas já peço que você dê sua contribuição ao canal. Gente, não custa nada para vocês e para mim é muito importante, significa muito, ok? É a valorização do meu trabalho. Então, colabore comigo, tá? Deixe seu like, se inscreva, compartilhe. Ok? Deixe um comentário, eu adoro responder o comentário de vocês. E se vocês quiserem, também falar comigo lá pelo Instagram, é só me mandar um direct. Eu vou deixar aqui na tela e na descrição. Então vamos para o capítulo. Enfim, o trabalho. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus, João 5,17. É admirável como a sabedoria divina transforma o ódio em pura afetividade, unindo os maiores desafetos em laços de genuína fraternidade, através do trabalho regenerador e do perdão. Somos protagonistas de grandes erros e enormes males, porém a lei é profícua em corrigi-los na paciente esteira do tempo, convertendo-os em tesouros para a eternidade. E torna-se compreensível como o amor é benéfica força operante da alma, capaz não somente de precaver-nos de enormes dores, como também de sanar todos os prejuízos granjeados na semeadura da crueldade, sem qualquer possibilidade de fracasso. Entendíamos, observando nossos amigos e suas agruras nos proscênios terrenos, como o espírito transporta consigo as mágoas por tempo indeterminado, aguardando soluções definitivas na senda do bem, e como o ódio é força perniciosa que se volta sempre sobre quem o alimenta, lesando-o de forma muito mais grave do que o alvo de suas intenções. Prolifera como erva daninha em nossa intimidade psicossomática, roubando-nos o bem-estar e a paz, não nos abandonando até que as luzes das realizações espirituais a extirpem verdadeiramente de nossos cenários interiores. Como um pesado grilhão, dificulta-nos a caminhada evolutiva, cerrando-nos as portas do progresso e postergando nossa conquista dos lídimos tesouros divinos. Somente a energia curativa do perdão ou a escola da dor podem saná-lo verdadeiramente, consumindo-se para isso, basta às vezes, largas porções de nossos destinos. São reflexões que nos conduzem a conclusões relevantes e nos fazem calar com sofreguidão todo o impulso de crueldade que ainda teima em dirigir-nos os atos e habilitar-nos as intenções, a fim de nos poupar precioso tempo e dores na própria edificação, rumo às supremas realizações do espírito. Heitor se despedira com a promessa de futuro reencontro, e não tivemos mais notícia do magno amigo, embora a saudade antecipadamente já nos acuasse o coração, no desejo de revê-lo em breve. Certamente outras prementes necessidades o convocavam ao trabalho nos planos superiores, e não nos competia retê-lo em nossa colônia, local pouco aprazível para as entidades elevadas. Tampouco nos proporcionou notícias mais concretas de Catherine, certificando-nos de que não era ainda o momento ou não era mais pertinente retornar à sua história. Alberto acomodava-se, finalmente, no máximo equilíbrio possível e suas exasperadas forças psíquicas deixavam paulatinamente seus inadequados extremos para oscilarem em busca da normalidade, encontrando a acalmia necessária ao seu bem-estar. As lições de humildade calaram-lhe fundo na alma, reverberando-se em sua consciência em forma de ensinamentos imorredouros. A bonança, enfim, bafejava suas paisagens conscienciais, aplacando-se as tempestades das imensas culpas e silenciando em definitivo suas acerbas angústias. Sem dúvida que ainda havia importantes teores vibratórios remanescentes em seus tecidos perispirituais. Entretanto, doravante não lhe perturbariam sobremaneira os passos na erraticidade
e somente poderiam ser completamente drenados através dos filtros da carne, em futura reencarnação. A vida exige-nos perfeição nos moldes estabelecidos pelo Criador. Por isso, a substância divina que nos compõe não pode substituir, retendo em suas malhas resíduos de desamor e dissonâncias de fragorosas culpas, compelindo-nos às provas e expiações da matéria, até que as virtudes se nos fixem como automatismos natos, na precípua aventura de reconstrução de nós mesmos. Detendo definitivamente o subjugo aos embalos enfermiços da autodestrutividade ou da supercompensação do eu, nosso amigo calou o menosprezo a si mesmo, frenando as lamúrias diante dos sofrimentos e inibindo a afanosa busca de inadequadas exaltações para a compensação de sua apoucada personalidade. Felicitava-o agora a certeza de que suas dores se justificavam perante a precisa identificação dos graves delitos do passado e o reconhecimento de que o orgulho lhe fora, na vida, o grande vilão, responsável por todos os seus sofrimentos. Não reclamava mais direitos imerecidos, assinalando-nos que reingressara, enfim, no caminho da temperança indispensável à felicidade. Ciente de suas enormes carências espirituais, perante a nova realidade que vivenciava, desejava agora albergar a mensagem evangélica como norma indispensável para a conquista dos elevados patamares da evolução. A alquimia do amor efetuara profundas transformações, não somente em seu psiquismo, mas também em sua aparência externa. Seu perispírito se restituía completamente, moldando-se em perfeita mistura dos traços alimentados do passado com os do presente, sanando-lhe a minguada compleição. Uma nova vestidura exterior passou a lhe enfeitar a alma de suaves contornos masculinos, harmonizando-lhe as formas, demonstrando-nos que somos potentes criadores de nós mesmos e temos por herança divina o direito à beleza, desde que as mereçamos, abdicando-nos de usufruí-la unicamente para o deleite da vaidade. Imensamente agradecido à vida, Alberto afinal podia sorrir aliviado, contagiando-nos com sua singela alegria. Os antigos familiares e amigos continuavam ausentes, porém, novos companheiros se lhe compunham o séquito de relações, enriquecendo-o com a benesse de fraternidade sadia, estimulante de propósitos elevados. Envolvidos por sacrossantas motivações, prosseguia agora seus estudos na escola de educação espiritual que frequentava, com renovado entusiasmo, incrementando, sobremodo, seu interesse nas questões pertinentes a Deus e à magnitude da criação. Preciosos livros lhe chegavam às mãos, alimentando-o com o pão divino que sacia para sempre. Era-nos recompensador vê-lo engendrado na correta senda da regeneração, distanciando-se a cada dia de suas imensas angústias. Agradecíamos a Jesus pelo êxito de nossa tarefa socorrista, sem pretender mérito algum no processo, pois sabíamos estar apenas cumprindo com a operosa vontade divina, da qual somos meros agentes. Nosso objetivo fora alcançado depois de prolongado, porém profícuo labor. No entanto, faltavam-lhe ainda conquistas indispensáveis para concretizar de fato sua melhora, encaminhando-o para a alta assistencial. Como auxiliares do processo cirúrgico, competia-nos agora cerrar-lhe os tecidos abertos da alma, proporcionando-lhe o completo refazimento. Na terapia orientacional que empreendemos, a interposição de dois recursos é imperiosa para se efetivar a completa assistência ao enfermo, depois de atender às suas primeiras necessidades, o trabalho e a instrução. Esta última já era objeto de seu desvelado interesse, faltando-lhe o primeiro, indispensável ferramenta de autoaprimoramento. Com estes dois estupendos lenimentos
do arsenal terapêutico divino, alcançamos a excelsitude das conquistas evolutivas. O labor, quando realizado com desinteresse em favor do próximo, converte-se em altruísmo. A instrução, aplicada em benefício da ignorância alheia, torna-se sabedoria. Compõe assim as duas asas da angelitude, imprescindíveis em nosso vôo rumo ao infinito. Somente mediante o franco exercício destas duas poderosas alavancas da evolução é que se finaliza a tarefa assistencial, quando o assistido se converte em assistente. O trabalho torna-se agora para Alberto medicamento imprescindível e era preciso, sutilmente, incentivá-lo no seu devido uso, permitindo-lhe, porém, liberdade na escolha dos próprios caminhos, obedecendo aos seus pendores íntimos. As sutis forças da vida tratariam de conduzi-lo ao campo de expressão de suas necessidades, competindo-nos apenas afinar a intuição para ouvi-las e orientá-lo devidamente no momento preciso. A praxiterapia em nosso plano segue molde semelhante à empregada no mundo carnal. Porém, no nível em que estamos, o labor mais importante não é o que desempenhamos em prol do próprio interesse, porém aquele que realizamos em benefício de outrem, a fim de efetuarmos a correta tecelagem do panorama mental distorcido do passado, dissolvendo concreções psíquicas doentias. O serviço deve atender aos pendores e necessidades de aprimoramentos individuais, mas não à fome de ganhos pessoais e objetivos puramente egóicos. Não deve servir à autopromoção da vaidade ou ser veículo de exibicionismo de competência, porém, realização de procípuo benefício humanitário. Deve inserir-se no contexto das necessidades coletivas e para isso precisa ser especializado em funções complementares, evitando-se os contraprodutivos entrechoques da competição. O salário mais valioso para o seu executor é a desagregação de ondas mentais enfermiças, sanando chagas retidas do pretérito e angariando forças curativas para o próprio equilíbrio, recurso indispensável em qualquer tratamento. A laborterapia consolida ensinamentos e fixa lições, habilitando o espírito para o exercício da vida no concerto dos povos, junto aos quais caminha na evolução, pois, como determinou o Senhor, não se pode progredir isoladamente. Aquele que segue à frente deve sempre se voltar, trabalhando pelos que permanecem na retaguarda, pois não há felicidade possível para o hedonista dos páramos celestes. Para a maioria dos encarnados, a faina ainda é uma imposição da existência, atendida como obrigação e da qual eles gostariam de evadir-se a qualquer custo, quando não lhes é móvel de ganância injustificáveis. Em nosso plano, contudo, o serviço é função social, o qual aprendemos a atender por amor ao bem comum, fazendo-nos peças indispensáveis ao organismo coletivo e habilitando-nos para a conquista de todas as qualidades necessárias ao crescimento espiritual. Em decorrência de seus antigos pendores, Alberto frequentemente nos dirigia insistentes pedidos para conhecer nossos veículos voadores, desejoso de estudar-lhes o mecanismo de funcionamento, convencido de que algo poderia fazer para lhes impor reformas e melhorias. Ansiava de fato pelo trabalho e julgava que deveria continuar exercendo sua função no campo da mecânica arquimediana, onde detinha sua vocação, empenhando-se em servir as máquinas das quais sentia falta. Minha intuição, contudo, dizia-me fortemente que este não era o seu caminho, pois podia sentir-lhe o coração vazio das expressões do afeto, indispensáveis à vivência equilibrada do espírito. Recomendava-lhe que aguardasse pacientemente, pois o destino lhe determinaria o roteiro de atividades, o qual não tardaria em se manifestar, desde que ele estivesse preparado e disposto ao serviço. Competia-lhe por ora estudar, o que devia fazer com empenho e boa vontade. A vida fluía vicejando oportunidades.
permitindo ao nosso amigo enriquecer-se de nobilitantes valores culturais, sedimentando-lhe a sabedoria. Inúmeras vezes entretecia comigo ricas considerações, inteirando-se de conhecimentos preciosos referentes à dinâmica espiritual da vida, o que lhe despertava antigos interesses na área da teologia. As grandes interrogações que nos premem o existir acossavam-no, excitando-o a salutares perquirições e pesquisas, e frequentemente encontrava-o admirado diante dos novos ensinamentos, bocejando-lhe o frio intelecto com as calorosas luzes das verdades sublimes, que nos aquecem a alma e reconfortam-nos na caminhada evolutiva. Diluía, assim, paulatinamente, os antigos interesses que trazia da aventura terrena, estendendo os horizontes da mente para além das acanhadas instâncias de outrora. Até um dia em que, mencionando-lhe estar atendendo aos cianoides, mostrou-se muito curioso em conhecer esses enfermos, pois ouvira falar que nossa colônia os albergava em grande número, e não tardou para que, encontrando-o desocupado, convidasse para nos acompanhar em uma de nossas atividades corriqueiras, a fim de que pudesse se inteirar mais de perto de nossa rotina de trabalhos. Chamamos aqui de cianoides os suicidas assistidos em nossa colônia, motivados pelo vício do tabagismo, em decorrência da forte cianose que se lhes estampa na configuração perispiritual, emprestando-lhes o característico tom azulado. Receberam essa denominação pelos nossos enfermeiros, frequentemente também chamados de homens azuis, embora nossos superiores relutassem em adotar tais alcunhas como de uso oficial, sendo de fato cognominados suicidas tabagistas. Os fumantes inveterados da terra desencarnam de fato como autocidas e são atendidos em nossa colônia, em enfermarias espirituais, pois, frequentemente, são resgatados do Vale dos Suicidas, onde estagiam por tempo indeterminado, porém normalmente prolongado. Não há quem duvide de que o estranho hábito de aspirar inadequados gases tóxicos do tabaco promova graves males ao organismo físico, impondo-lhe patologias destrutivas e minando-lhe as forças vitais. As doenças decorrentes do tabagismo são já muito bem descritas pela medicina terrena. Entretanto, poucos se dão conta de que tal condição é capaz de atravessar o túmulo, acarretando sérios danos à vida do espírito na erraticidade. Demandamos importante nosocômio de nossa cidade, como sempre acompanhado de Adelaide e agora de Alberto, que atendia a sua curiosidade em conhecer os estranhos homens azuis. Adentrando a instituição, sempre repleta de trabalhadores e enfermos, dirigimo-nos para o seu subsolo, onde, em local isolado e pouco aprazível, localiza-se a Câmara dos Cianoides, uma grande sala, hermeticamente fechada, permitindo reduzida renovação do ar ambiente. Acomoda enorme número deles, trescalando forte e intolerável emanação recendente a tabaco. Necessita-se munir de suficiente autocontrole, pois aqueles que não se habituaram ao estranho vício experimentam fortes náuseas em contato com o ambiente. Adelaide já se achava parcialmente adequada, e eu, como ex-fumante, não encontrava grande dificuldade no local. Alberto, contudo, mesmo advertido do incômodo, exprimia sua natural repugnância, ensaiando náuseas incoercíveis. Máscaras especiais são usadas pelos que assistem esses doentes, a fim de não se contaminarem com suas nocivas exalações. Porém, não são capazes de completo isolamento, exigindo-se força de vontade para a permanência no local. A necessidade de se manter indivíduos enfermos em tão inóspita atmosfera explica-se pelas exigências patológicas que seus vícios, arregimentados ao longo da vida, impõem às suas delicadas constituições psicossomáticas. Habituados à inalação constante dos venenosos insumos do tabaco,
encontram como um único e fugaz alívio a permanência em tão insalubre salão, impregnado dos aflúvios pestilentos emanados por eles mesmos, satisfazendo a doentia dependência arquivada no perispírito. Aí permanecem por tempo indeterminado, despendendo valiosas oportunidades da rica vida espiritual, agastados na vivência de aflitivas sensações, algemados às consequências da própria imprevidência. É lamentável e incompreensível a ignorância do homem moderno, deixar-se dominar desta forma por tão ignóbil vício, mesmo ciente dos grandes males que infringe a sua organização. Dirigindo meu olhar para o passado, envergonhava-me perante a Deus e a própria consciência por ter sido um deles, entregando-me a tão aviltante e atoleimado prazer. A duras penas suplantara a triste condição e sentia-me compelido a colaborar com os inditosos irmãos da retaguarda, relembrando os benefícios recebidos no passado. Adelaide, por extremada abnegação, acompanhava-me diariamente no penoso labor, dominando com boa vontade o intenso mal-estar que o contato com o repugnante lugar lhe suscitava. Alberto titubeava, porém, não declinou da intenção inicial, dispondo-se a nos seguir. Nossa tarefa consistia em aplicar aos enfermos ali reunidos passes de evacuação miasmática, fazendo-os drenar os remanescentes vibratórios das toxinas do fumo ainda impregnadas no corpo perispiritual. Todos, desencarnados por patologias próprias do tabagismo, mal conseguem respirar e, hebetizados, não se dão conta da própria condição em que se encontram. Muitos suplicam por cigarros, em franco desespero, enquanto outros, em afligentes ataques de loucura, exigem por eles. Alguns logram, mediante automática e ingente operação idioplasmática que lhes rouba preciosas energias psíquicas, mentalizar cigarros, os quais imaginam tragar, desfrutando enganoso deleite. Todos vivenciam a ideia fixa de fumar como única solução para suas angústias. Triste obsessão, da qual demanda um longo período para se desvencilhar, causando sérios prejuízos aos seus progressos espirituais. Possuídos de lamentável e imensa penúria orgânica, demandam largo período de recuperação nestas enfermarias especializadas. Os delicados tecidos pulmonares perispirituais, seriamente lesados pela intoxicação nicotínica, imprimem-lhes pesadas e aflitivas angústias respiratórias, dignas de pena para quem o assiste. Alguns mal conseguem conversar, dominados pela dispneia, e quando o fazem é para suplicar por cigarros, como se fosse tudo o que precisassem para se acalmar. Triste condição que nos leva a meditar no imenso disparate de tão nefasto vício ao qual o homem da terra se atira com avidez, sem dar-se conta do tamanho malefício que se está infligindo. O perispírito é sobremodo sensível às substâncias nocivas e inadequadas que usamos em demasia quando na carne, fixando-as em forma de aguilhões vibratórios, exigindo-se árduos e prolongados tratamentos para bani-los. O corpo físico, confeccionado em adequada robustez, é capaz de maior resistência a este dardejamento químico aviltante. Porém, com a morte, os males que nos ocasionam agravam-se, devido à tenuidade da tessitura psicossomática, ampliando-se seus assoberbados efeitos negativos, coagindo o incauto viciado a desequilíbrios e sofrimentos ainda maiores. Após longos anos de permanência em tais enfermarias, todos ainda continuam registrando o dano nas malhas perispirituais, imprimindo-as depois no futuro corpo físico, ao reencarnarem, estabelecendo enfermidades de difícil remissão como a asma brônquica, as fibroses idiopáticas, os tumores, as pneumonias de respiração e outras patologias pulmonares crônicas. Decididamente, em sã consciência,
não se pode compreender tamanha estultice do homem em se comprazer aspirando os nocivos dejetos químicos da combustão do tabaco. Nossos dirigentes nos informam que o inadequado costume, aprendido dos indígenas americanos, somente se justifica como um hábil mecanismo utilizado em seus primórdios pelos espíritos obsessores dos encarnados, interessados em lhes sugerirem hábitos nocivos com o firme propósito de lhes imporem prejuízos. Posteriormente, retornando à vida física, incorporam o mesmo mal que imputavam às suas imprevidentes vítimas, perpetuando assim o desregramento que se transformou em crônico vício social. Embora a maioria dos tabagistas, após a morte física, encaminhe-se para o Vale dos Suicidas, muitos permanecem na crosta planetária, jungidos aos encarnados, aos quais se consorciam em doentio conúbio obsessivo a fim de continuar o sórdido prazer, induzindo-o à sua perpetuação, compondo assim outro lamentável panorama das tristes consequências de tão estranho costume. Observando a infausta condição desses enfermos, não podemos deixar de lançar um apelo àqueles que ainda residem na carne e que detêm a condição de abandonar desde já o inadequado hábito, evadindo-se a tempo dos implacáveis sofrimentos pós-morte. Não há esforço que não compense nosso bem-estar no mundo espiritual, permitindo-nos a aquisição de importantes acervos evolutivos, habilitando-nos a vivência no máximo equilíbrio possível. Contudo, sabemos que muitos não responderão a estes nossos ditames, e somente aqui os compreenderão, pois a vida na matéria nos inunda, por vezes, da ilusão de que importa apenas o presente, e as consequências de nossos atos no porvir não nos dizem respeito. Seguramente, seus padecimentos serão motivos de imensos, porém tardios arrependimentos, a se refletirem em futuras reencarnações. À medida que terminávamos os passes de drenagem, os enfermos vertiam vômica repugnante, mal cheirosa, pela boca e narinas, após acessos de tosse incoercíveis, requerendo imediata limpeza a fim de não sufocarem com as próprias secreções. Sem conseguir dar conta de atender a todos, fazíamos o que nos era possível. Alberto, embora constrangido e expressando aversão diante da triste condição dos enfermos, presenciava nosso ingente esforço e timidamente tomou nas mãos os apetrechos de limpeza e passou a nos ajudar na difícil empreitada. Profundamente sensibilizado pelos padecimentos que observava, finalmente o víamos decidido ao trabalho, pois no dia seguinte me procurou oferecendo-se para a tarefa, caso o julgássemos em condição para isso. Prontamente recorremos à direção do hospital, requerendo sua inscrição entre os trabalhadores da instituição, admirando sua íntima disposição de dedicar-se ao árduo empreendimento. Assim é que Alberto se fez um auxiliar da enfermaria de ex-tabagistas, sua primeira tarefa no mundo espiritual, aceitando com boa vontade o singelo, porém difícil labor. Aos poucos foi superando a repugnância que lhe suscitava, vencido pela consternação diante de tanto sofrimento, e em breve solicitou-me orientação, demonstrando interesse em estudar com mais detalhes a condição dos pacientes que assistia. Enfim, víamos que o amigo encontrava seu lugar em nossa comunidade de serviços aos semelhantes, e com humildade anuía a imposição do destino, embora muito distanciado das vocações que ainda estuavam de seus antigos pendores, advindos de suas últimas experiências terrenas. Felicitando-o pela iniciativa, dizia-lhe: acreditamos sinceramente que agora você está atendendo realmente às suas mais prementes necessidades espirituais, Alberto. Sentimos, na verdade, que seu coração está saturado das máquinas e anseia pelos valores dos sentimentos. Por isso, lhe convém fortemente dedicar-se àqueles que precisam mais do que você, como roteiro seguro do crescimento espiritual.
Temos urgência em desenvolver as asas do espírito, feita de amor e sabedoria, meu amigo, e somente o empenho em tais atividades, desprendendo-nos do secular comodismo, pode nos favorecer o aprimoramento dos instrumentos espirituais indispensáveis ao voo para o infinito. O refinamento de seu mundo emocional é no momento necessidade maior do que o desenvolvimento de aparelhos que atendam ao conforto humano, embora também estejam indiretamente a serviço do nosso bem-estar espiritual. Por isso, ficamos felizes por vê-lo na senda que nos parece a mais acertada, compreendendo a extensão dos ensinamentos que lhe chegam. É verdade, devo confessar, Adamastor, respondeu, algo aliviado por estar se engajando em nossas atividades, devolvendo à colônia os benefícios recebidos. Apesar das imensas dificuldades, sinto uma alegria que nunca pude experimentar na vida, e já estou me habituando ao serviço e encontrando imenso conforto íntimo, não me permitindo a mínima dúvida de que este é o meu caminho e minha necessidade maior. Adelaide congratulava-se comigo ao ver que nosso assistido finalmente iniciava passos seguros rumo à concretização de sua melhoria e à sua transformação final em assistente. A tarefa ensinar-lhe-ia, sobretudo, a valorizar a vida na carne e o respeito pelo precioso bem que é o corpo físico, ao qual devemos nossa evolução. Os suicidas necessitam desta importante lição, prevenindo-se de futuras recaídas em posteriores reencarnações. Por isso, o trabalho junto aos companheiros de igual desdita, resgatados do mesmo ergástulo de dores de onde proviemos, é nosso mais sagrado recurso de recuperação e depositário da gratidão às bênçãos que a vida nos favorece. As melhoras de Alberto se consolidavam rapidamente a cada dia, enquanto nos entregávamos às tarefas socorristas nas intensas atividades de nossa colônia. Crescíamos todos, arquivando tesouros para a eternidade, entretecendo sempre diálogos proveitosos para nós, quando trocávamos observações pertinentes ao nosso trabalho. Alberto se esmerava na aquisição de conhecimentos que estabilizassem sua reforma e se empenhava no labor, com dedicação, adestrando-se no amor cristão. Alimentando salutar entusiasmo, aos poucos se envolvia com os homens azuis, nutrindo-lhes verdadeira afetividade e assistindo-os com desvelado interesse. Frequentemente recorria ao nosso modesto conselho em busca de providências para determinados companheiros que lhe requisitavam recursos diversos. Às vezes, pedidos impossíveis de serem atendidos em benefício de si mesmos. Em breve, o víamos estudando com afinco o assunto que lhe motivava a atenção, a fim de aprimorar-se na tarefa, executando-a acima de suas obrigações, e frequentes vezes podemos presenciá-lo levando a passeio um ou outro enfermo, com a devida permissão para isso, apoiando seus hesitantes passos. Atestando seu progresso, certa feita, procurou-me a fim de que o ajudasse em algumas questões suscitadas pela sua tarefa. Bastante modificado, com a mente ventilada por novos e divergentes interesses, questionou-me: Adamastor, sei que minha dúvida pode não ter fundamento. Porém, tenho aprendido em meus novos estudos que as enfermidades são todas produtos de nós mesmos, sendo criações mórbidas dos nossos pensamentos e sentimentos, inadequados à lei de Deus. Vejo extrema lógica nisso, porém, diante dos cianoides, não há como negar que eles adoeceram gravemente pela introdução de fator externo, qual seja o fumo. Como compreender o fato diante das evidências irretorquíveis de nossos ensinamentos? Sua questão realmente procede, meu amigo, e nos faz ver que você tem avançado em seus estudos, esmerando-se para atender às necessidades da nova tarefa da melhor maneira possível. Jesus nos afirmou, com efeito, que não é o que entra pela boca que adoece o homem, mas o que sai dela, pois o que sai procede do coração.
isto é, provém dos nossos sentimentos e pensamentos, os verdadeiros agentes etiológicos de toda e qualquer enfermidade. Contudo, não podemos deixar de entender que existem duas vias para assim imputar males a nós mesmos: a via interna e a externa. A interna responde pelos danos que procedem de nossas intenções equivocadas, distanciadas do amor, normalmente interpostas pelo ódio. Esta via responde pela totalidade de nossas doenças naturais. A externa é decorrente dos malefícios que introduzimos no organismo, como aqueles oriundos dos diversos vícios a que nos permitimos, inoculando desequilíbrios ao nosso delicado mundo fisiológico. Esta via causa mazelas espúrias, verdadeiros acidentes biológicos ou doenças artificiais. Na famosa assertiva evangélica, Jesus se referia ao adoecimento natural, pois o que ingerimos pode nos intoxicar e danificar o corpo físico e perispiritual, mas é incapaz de nos adoecer a alma. O que procede do espírito em forma de pensamentos, sentimentos e atos inadequados é que nos fere de dentro para fora, representando nossas verdadeiras enfermidades. Portanto, poderíamos completar o ensinamento evangélico considerando que o que sai da boca nos adoece e o que entra, desde que impróprio à nossa natureza biológica, acidenta-nos o organismo, perturbando-lhe o funcionamento. Muitos fatores externos que nos prejudicam o equilíbrio orgânico são oriundos de agentes planetários, ditos naturais, como as irradiações nocivas a que estamos sujeitos, ou mesmo aqueles produzidos pela ignorância do homem, embora veiculados pelas suas boas intenções, como, por exemplo, os pesticidas agrícolas e as substâncias tóxicas do quimismo moderno. Outros são produtos que sabidamente nos danificam, mas nos permitimos usar por equivocado deleite ou intenção de fuga da realidade, como são o álcool, o fumo e outras drogas. Estes, na verdade, refletindo o desleixo pelo nosso bem maior, que é o corpo físico, interagem com as intenções doentias de nossa vontade e incorporam-se em nossa intimidade perispiritual, transformando-se em patologias de caráter misto. Assim, tudo se explica dentro da lei de Deus, pois se os prejuízos que imputamos aos outros se revertem contra nós mesmos, os danos que infligimos à própria organização biológica, comprometendo o seu delicado e preciso metabolismo, se incorporam também na lei kármica, refletindo-nos como perturbações orgânicas e dores. Não poderia ser de outro modo, pois do contrário não aprenderíamos a valorizar o divino santuário físico, indispensável à aquisição dos bens imorredouros da perfeição. Assim, continuamos colhendo o que semeamos no campo de experiência da vida. Alberto deu-se por satisfeito, prosseguindo feliz nas atividades que o enriqueciam de preciosos recursos para a plena recuperação. Finalmente ele compreendia que a felicidade não consiste meramente na conquista de glórias efêmeras ou na construção de patamares onde projetar a própria personalidade, porém nas atividades mais simples da vida, desde que as realizemos embasados por verdadeiro amor ao semelhante. Aí estabeleceu nosso Criador os reais fundamentos da beatitude e a única possibilidade de engrandecimento do espírito para a vida maior. Vendo-o perfeitamente integrado à tarefa de enfermeiro, perguntava-me o que pensariam os encarnados se soubessem que o herói do passado, feito símbolo glorioso de uma nação, convertera-se em modesto auxiliar de enfermagem, prestando serviços humílimos de higiene. Certamente negar-me-iam qualquer crédito à informação, julgando-a absurda e inverídica, pois a veriam completamente inadequada a um homem de gênio, a quem imputariam tarefas da maior importância e posição de destaque no mundo do além. Pois saibam, definitivamente, que as vias do espírito não se fazem pelos refulgentes caminhos humanos e as portas do progresso se fecham
aquele que se veste de fatuidades com a intenção de adentrar os elevados patamares da vida. A evolução caminha para a santidade, e a verdadeira genialidade somente se conquista com a perfeita comunhão com o pensamento divino, exigindo do aprendiz de sabedoria o domínio da ciência do amor. Os atributos que nos glorificam não são os do intelectualismo, dado à produção de comodidades ou erudição, mas os da bondade, conquistados com a prática do altruísmo, pois somente os sentimentos moralmente elevados podem nos confeccionar alegrias perenes e proporcionar inexaurível potência de ascensão para a alma. Compreendam ainda que a morte muda a perspectiva com a qual enxergamos a vida e, ansiando pela paz verdadeira, abdicamo-nos facilmente dos transientes títulos que a terra nos confere, pois nada é capaz de suprir em nós o anelo pela aventura espiritual. No serviço desinteressado ao semelhante, Alberto encontrara o caminho para suplantar suas carências e conquistar o pretendido bem-estar íntimo. E o seguia com enorme alegria, eis a realidade. O tempo escoava, proporcionando-nos valedouro roteiro de ganhos espirituais, quando o fato surpreendente interrompia nossa rotina de trabalhos. A velha Europa, na crosta, iniciava grave conflito armado entre suas nações, prevendo-se a desencarnação em massa de grande número de pessoas por espaço de alguns anos. O plano espiritual se preparava para o devido socorro aos inditosos guerreiros, requisitando trabalhadores em todas as instâncias possíveis. Não sabíamos ainda que a contenda se tornaria o mais desastroso embate a qual o mundo já assistira, a Segunda Grande Guerra, mas todos podíamos pressentir as metíficas vibrações que infectavam a atmosfera planetária, eivando-a de funestos presságios. Nossos altos-falantes proferiam melancólicos apelos, convocando os homens de bem para o trabalho socorrista em auxílio à nossa desvalida casa planetária e aos infelizes irmãos de jornada. Como guardava ainda profundos liames com o velho continente, onde se demoravam corações queridos do passado, apressei-me a responder ao chamado. Mantivera também extensa participação na medicina de guerra no pretérito, e devia atender a minha consciência ainda necessitada de ressarcimento de passado culposo. Suspendia assim meus trabalhos em Portais do Vale e me preparava para a partida imediatamente. Devia despedir-me com pesar dos queridos amigos, especialmente de Adelaide e Alberto, com quem ainda compartilhava o lar. Afeiçoara-me a ambos de modo significativo, lamentando sobremodo deixá-los. Porém, a gravidade do momento me convocava a urgente atividade. A amiga de todas as horas, sem titubear, manifestou o ardente desejo de acompanhar-me, e, satisfazendo todas as condições mínimas exigidas para a tarefa, imediatamente se integrou à equipe que se formava. Alberto, recebendo a notícia, mostrou-se pesaroso, pois se nos afeiçoara como verdadeiro irmão e nos tinha como únicos amigos com quem compartilhar sua vida íntima. Por alguns dias andou sorumbático e taciturno, apesar de nossa promessa de breve retorno e de que seria encaminhado para compartilhar a moradia com outros companheiros, em que poderia igualmente confiar. Porém, dentro em pouco, fui surpreendido pelo seu insistente pedido, desejando ardentemente nos seguir na empreitada, ainda que preocupado em encontrar outro serviçal para substituí-lo na Câmara dos Cianoides. Argumentava veementemente que, por conhecer muito bem o francês e se servir com certa facilidade do inglês, poderia contribuir como intérprete nas enfermarias de socorro, além de ajudar nos cuidados básicos aos recém-desencarnados. Acorremos então a solicitar a anuência de nossos dirigentes, pois Alberto, embora já engajado no serviço, até então se encontrava sob cuidados
e não albergava ainda o título de assistente. Para nossa alegria, o seu pedido fora prontamente aceito, fazendo-nos recordar que realmente sua participação mais expressiva nesse empreendimento lhe era bastante conveniente em decorrência de seu comprometimento com as guerras no passado, sendo-lhe importante oportunidade para o refazimento da consciência denegrida. Enfim, a misericórdia divina o convocava ao ressarcimento do pretérito, ainda no plano do espírito, com o concurso do trabalho e da renúncia, convencendo-nos de que, no educandário da vida, a lei sabe dispensar o sufrágio da dor e prescindir do guante da coerção para a redenção do espírito que desperta para a prática do bem verdadeiro e se entrega, confiante, às diretrizes do Evangelho.